Segunda, livro das Crônicas, capítulo 20. Capítulo 20 nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Segunda Crônicas 20. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário a teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e o das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que não dão amparo, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Zeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre.
E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para o destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Nisto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram a Jeosafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância. Assim como os objetos preciosos tomaram para si tanto, que não podiam levar em 3 dias, saquearam os despojos, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar o vale de Bereca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Jeosafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos ler aqui o versículo 31, que diz: E Jeosafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Azuba, filha de Zeli. 35. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acásias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele, para fazer navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maresa, profetizou contra Jeosafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Amém? Vamos orar? Pai, queremos te agradecer por esse privilégio, meu Deus. Fala com a tua igreja, fala conosco, fala comigo, através da tua santa e poderosa palavra. Papai querido, nós lemos o texto onde nós vimos e entendemos o que o Espírito Santo nos mostrou, que houve uma guerra, mas que houve uma vitória de Josafá contra os seus inimigos. Quantos de nós, ó Deus, temos lutado? Quantos de nós temos perdido? Quantos de nós temos vencido? Mas estamos aqui firmados na tua palavra, sabendo que a batalha não é nossa, sabendo que a guerra não é nossa, porque o Senhor dos exércitos é quem luta ao nosso favor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Pode sentar, queridos. Em nome de Jesus. Irmãos, nós lemos um texto bem grande, né? Mas aqui nós observamos que Deus concedeu a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Deus concede a Josafá a vitória. Por quê? Porque Josafá confiou. Josafá olhou para Deus e depositou sua confiança no Senhor. Quantos de nós temos perdido batalhas? Quantos de nós temos perdido lutas? Quantos de nós temos perdido sonhos? Quantos de nós não conseguimos avançar? Porque muitos de nós não temos confiado no Senhor. Como é para confiar? Como é para ser? Quando nós começamos a ler a história desses homens do Antigo Testamento, você observa que esses homens, eles perseveraram nas suas lutas, nos seus propósitos, mas eles confiaram no Senhor. Josafá podia ter confiado no seu exército. Josafá era um rei. Se eu não me engano, foi o 4º ou 5º rei. O primeiro foi Saul,
Davi, Salomão e Josafá. Então, irmãos, todos esses homens, todos esses reis confiaram no Senhor, tiveram as suas decadências, tiveram os seus auges, mas todos eles confiaram no Senhor. E é interessante que a maioria desses homens que a gente começa a ler, sempre eles têm uma falha. Sempre eles têm uma falha. Aqui Josafá, você veja que Josafá, com todas as lutas que venceu, aqui a partir do versículo 35 que nós lemos, você veja que Josafá fez um acordo com Acasias e não foi bem sucedido. Deus não aprovou. E quantas vezes nós temos feito acordos com quem não é para fazer? Quantas vezes nós estamos fazendo acordo, ou confiando, ou depositando confiança, ou credibilidade em alguém que não é para a gente fazer? E muitas das vezes estamos fazendo. Estamos abrindo nosso coração para quem não deve receber a nossa informação. Estamos confiando em pessoas que às vezes não merecem a nossa confiança. Estamos contando sonhos que não é para contar. Você veja que José com um sonho contou para os irmãos começaram a perceber. Tantos outros aqui na Bíblia que aconteceu isso, começou a dar errado. E nós temos um grande costume ruim. É de antes de acontecer a gente já começa a falar. Eu principalmente sou assim. Tem uns que não, tem uns que botam um cadeado na boca, joga a chave para fora. Né? E depois deu certo. Cadê a chave? Né? Então, irmãos, mas muitos, como eu, não aguentam. Às vezes é uma coisa, a gente começa, mas é bom a gente vigiar. Mas a gente quer, por exemplo, a gente está tão contente que a gente quer, né? Quer falar. Né? Quer falar. Irmãos, as principais lições são importância da fé. São através da fé. As principais lições que nós tiramos desse texto, onde Josafá, ele tem mostrado para a gente. Da fé, da oração, da adoração em tempos de crise e a verdade de que a batalha pertence ao Senhor e não pertence a nós, irmãos. Todo dia nós temos uma luta e uma batalha. Todos os dias nós temos um inimigo para enfrentar. E o pior é um inimigo invisível, que nós não vemos, mas ele está nos tentando todos os dias. Todo dia ele tem se levantado para nos derrubar, para nos entristecer, para nos esmorecer, para que as coisas que parecem que vai dar certo não dá, para retardar a tua bênção, para demorar a chegar e você colocar dúvida. Mas o Senhor tem nos guardado todos os dias. E a única certeza que nós temos é a certeza que o Senhor está conosco. Essa certeza é a maior. É nós sabermos que Deus está conosco. E em vez de quando Deus faz algo físico acontecer, para a gente glorificar a Ele e saber que Ele está conosco. E Ele não gosta do restante das coisas que Ele tem feito conosco. Aí quando a gente começa a duvidar, Ele, opa, deixa eu mostrar uma coisinha que eu estou fazendo com você. Deixa eu mostrar isso aqui para você entender que eu estou no controle. Deixa eu mostrar isso aqui para você ver que eu sou Deus. Aí Deus faz uma coisinha, aí a gente, oh, glória a Deus, Jesus, muito obrigado. Aquela porta se abriu. Obrigado, aquela cura chegou. Obrigado, aquilo aconteceu. Amém, glória a Deus, vou testemunhar. Aí Deus vai mostrando, irmãos, para mostrar para a gente que Ele está conosco. E as piores batalhas Ele tem vencido ao nosso lado, é aquela batalha espiritual e física e invisível que nós não conseguimos enxergar. É aqueles livramentos que nós não conseguimos viver.
é aquelas tragédias que Ele tem nos livrado. É aqueles 5 minutos que você esqueceu alguma coisa em casa, voltou para buscar, é um livramento que Ele vai te dar lá na frente. É isso que Ele vai fazer, irmãos. É alguém que vai te prejudicar, Ele não deixa. Ele intervém. Ele usa pessoas para nos defender, para falar bem da gente, para se posicionar como uma boa aliança do nosso lado. Enquanto uns querem se levantar para falar, Armé de Deus é isso e isso, já tem outros que vêm e falam assim, poxa, Armé de Deus é uma bênção, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa isso aqui. Opa, então, eu estou pensando errado naquela pessoa. E Deus, irmãos, Ele vai surpreendendo a nossa vida e calando a boca do nosso inimigo. Qual foi a reação que Josafá teve, irmãos? Versículo 3, Josafá teve uma reação. Olha só o versículo 3. Quem pode ler? Versículo 3. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Olha só. Então Josafá temeu. Foi a primeira reação de Josafá. A gente fala Josafá e Jeosafá é a mesma pessoa, viu? Jeosafá e Josafá é a mesma pessoa. Então, diante do perigo, Josafá, em vez de confiar na sua própria força, no seu próprio exército, ele confiou em Deus. Mas ele teve medo. Mas Josafá era um rei. Ele tinha exército. Ele tinha homens a seu favor. Mas o texto aqui que a irmã de Deus leu diz assim, ó: então Josafá temeu. Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Irmão, se Josafá era um rei, era um homem que tinha soldados à sua disposição, ele temeu. E às vezes, irmãos, a gente tem uma luta, uma guerra para enfrentar, e muitas das vezes a gente nem ora. Nós nem oramos para enfrentar certas situações. Aí depois você fala, poxa vida, perdi aquela batalha, perdi aquela coisa, perdi aquele negócio, perdi. Irmãos, é uma guerra. Nós estamos vivendo uma guerra em todos os sentidos. É uma guerra no nosso trabalho, é uma guerra nos teus negócios, é uma guerra na tua saúde, é uma guerra dentro da tua casa, é com teus filhos, é com teu marido, é com tua esposa. É uma guerra, irmãos. E nós só vamos vencer essa guerra se nós fizermos como Josafá fez. Josafá temeu, ele teve medo quando ouviu a notícia. Qual foi a notícia? Olha aqui. Versículo 1, 2. Olha o 2. Quem leu 2? Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gede. Então alguém falou assim: Josafá, está vindo uma grande multidão ao teu encontro, e vem para te destruir. É muito mais homens do que o que você tem, é muito mais soldados do que o que você tem. Aí Josafá recebeu essa notícia. Ao versículo 3 ele diz: então Josafá temeu. Irmãos, nós temos que todos os dias saber que há uma guerra contra nossas vidas lá fora também. Irmã Hanna, há uma guerra lá fora contra as nossas vidas. Essa guerra foi uma guerra física e ao mesmo tempo espiritual, porque Deus venceu essa batalha. Agora imagina aquelas guerras, aquelas batalhas que nós estamos enfrentando todos os dias, que nós não conseguimos enxergar.
aquelas que sabemos que temos, que são certas, aquelas guerras que o inimigo, ele usa pessoas contra a nossa vida, ele usa pessoas contra você no trabalho, ele usa coisas espiritual para causar enfermidade, doença, ele usa pessoas para fofocar contra você, para se levantar contra você, ele usa mulheres para colocar diante do teu marido, ele coloca homens para colocar diante da tua esposa. É uma guerra tremenda, irmãos. Mas Josafá temeu, nós também devemos temer o que o inimigo faz contra a igreja de Jesus. Nós temos que jejuar todos os dias, orar todos os dias, porque o próprio Cristo disse que a casta de demônios só sai por meio de oração e jejum, e nós estamos enfrentando lutas, mas nós não queremos orar, nós não queremos dobrar os joelhos, nós não queremos buscar esse Deus que Josafá buscou. Ou você acha que as nossas lutas só é essas que nós enfrentamos no nosso dia a dia dentro de casa que nós estamos vendo? Aquelas lutas que você encontrou um colega no teu trabalho que falou mal de você, aquele colega que te caluniou. Não, irmãos, a nossa guerra é muito maior do que essa. É aquelas lutas espirituais, irmãos, que nós, se Deus abrisse os nossos olhos, você ia ver quantos demônios tem à nossa volta, quantos espíritos malignos estão à nossa volta tentando nos destruir, tentando nos tirar da presença de Deus, tentando nos fazer, irmão, tirar o foco que é Cristo. Mas quantas pessoas hoje têm tirado o foco de Jesus? Muitas, irmãos, têm perdido o foco. Eu vou fazer uma pergunta básica aqui para nós todos. Quantas vezes hoje, ou melhor, quantas vezes essa semana, hoje é sábado, nós tivemos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 6. Quantas vezes essa semana você parou 5 minutos, pegou tua Bíblia para ler? Olha, o primeiro foco que o inimigo quer fazer é esfriar tua fé diante da palavra. É você não ter tempo para meditar na palavra. É a primeira coisa que ele faz. Ainda bem que nós somos uma igreja bíblica, irmãos, que nós focamos na palavra. Nós incentivamos os irmãos de terça-feira a estar nas lives para aprender um pouquinho mais também da palavra, que é o ensino que nós temos. Então, irmãos, aí eu pergunto, essa semana, 6 dias hoje, quantas horas, ou quantos minutos, ou quantos versículos, ou quantos capítulos nós lemos dessa palavra, santa e poderosa palavra de Deus? Talvez alguns vai dizer, poxa, eu não tive tempo. Talvez alguns vai dizer, poxa vida, nem lembrei. Talvez alguns vai dizer, poxa vida, comecei, mas não terminei. Talvez alguns vai dizer, poxa vida, o celular não deixou, eu fiquei ocupado com o celular, olhando as notícias, olhando as coisas, mas não tive tempo de meditar na palavra. Irmão, se nós não temos tempo de meditar nessa palavra, nós não temos tempo de ter uma intimidade com Deus. Por quê? Porque a palavra é Deus. Como é que eu vou conhecer Deus, irmã de Deus, se eu não medito na palavra, irmão Nelson? Como é que eu vou conhecer ou ouvir a voz dele, se eu não vou para a palavra? Como é que eu vou tomar decisões lá fora, se eu não abro a palavra e peço para que o Espírito Santo fale comigo, revele a palavra dele para mim? Começa por aí, irmãos. Como é que eu vou dizer que eu sou casado com Alda, se nós não temos intimidade, se nós não conversamos, se a gente não compartilha das coisas? É a mesma coisa mesmo, irmãos. Deus, ele sente falta da gente, saudade da gente, de ouvir, Senhor, fala comigo. Olha o quanto nós já estamos aqui aprendendo aqui com a história de Josafá, e o que ele está ensinando para a gente é uma intimidade, irmãos, a palavra de Deus. A gente não pode perder essa intimidade com a palavra.
Irmão, é só diminuir um pouquinho aqui, por causa do barulho aqui na gravação, por favor, só esse aqui. Então, irmãos, quando Josafá no versículo 3, ou pode até desligar, quando Josafá no versículo 3, ele diz, então Josafá temeu, e nós, irmãos, não temos temido as coisas que estão, por exemplo, à nossa volta, que nós não conseguimos enxergar. Mas sabemos que o inimigo das nossas almas, ele faz de tudo para os nossos filhos que já não vêm, não vir, e esfriar o coração nosso que ainda estamos buscando. Os nossos irmãos, o inimigo, ele está atacando tanto a juventude. Nosso culto termina cedo. Você sai aí na cidade, todo bar, todo lugar que vende bebida alcoólica, é jovens que está. E mulher. Antigamente você via homens no bar, hoje você vê mulheres. É jovens, é adolescente, é pré-adolescente. Você desce essa Avenida da Saudade aqui, irmão, em frente ali onde fica o circo ali. Irmão, você chega ali e você vê jovens de 12, de 13, de 14, tem um monte em todo lugar da cidade. Eu não sei se Arthur Nogueira também é assim. O inimigo, irmãos, ele está destruindo as famílias e ele está começando pelos jovens. Você vê jovens, é na droga, é na maconha, é na cocaína, é em todo tipo de droga e bebida. Essa onda que que está acontecendo, de pessoas morrendo com a bebida alterada aí com metanol, veja lá para você ver quantos jovens no Japão. É mais jovens do que adultos. É isso que ele está fazendo, irmãos. E sabe quando é que nós se preocupamos? Quando isso chega na nossa casa. Enquanto não chegou na sua casa e na minha casa, parece que nós não estamos, está tudo bem. Mas quando a má notícia chega, aí você se preocupa. Pastor, por amor de Deus, pastor, oh meu Deus, levanta um clamor, faz um jejum, faz uma oração por mim, que a tragédia chegou na minha casa. Mas enquanto estava bem, está bom, nós não se preocupamos de fechar essas brechas, de lutar pelos nossos, de orar pelos nossos. Josafá, quando viu aquela notícia, irmãos, ele se preocupou, ele ficou preocupado, porque sabia que vinha algo grande contra ele. E nós temos que nos preocupar todos os dias, irmãos, porque o inimigo, você lembra que quando Jesus estava no deserto, Mateus 4, ele tentou de todos os jeitos, todas as formas, mas o texto diz que ele se ausentou por enquanto, por um tempo. Isso quer dizer o quê? Que ele não desistiu. Ele não desiste da igreja de Jesus. Ele não desiste de colocar frieza dentro do teu coração. Ele não desiste de colocar apostasia dentro do teu coração. Ele não desiste de perseguir no teu trabalho. Ele não desiste de acabar com o teu casamento. Ele não desiste de acabar com a tua vida. Ele não desiste de te tirar da igreja. Enquanto ele não vê você no mundo, ele não vai desistir. Enquanto ele não vê você brigando dentro da tua casa com a tua esposa, ele não vai desistir. Enquanto ele não vê o funaré, a bagunça acontecer, ele não vai desistir. Ele vai mostrar coisa aonde não tem coisa. Só para poder ele fazer bagunça. Então, irmãos, nós temos que fazer como Josafá, temer. E saber que esse inimigo das nossas almas, ele é perigoso. E nós temos que ter medo. Porque ele é astuto. Qual será a próxima artimanha que ele vai se levantar contra nós, irmãos? Qual será? É por isso que nós temos que estar precavidos. Oração e jejum. E pedir para o Espírito Santo todos os dias: me guarda, acampa teus anjos à minha volta, me reveste de toda a tua armadura, me livra do homem sanguinário e mau.
para que Deus possa nos livrar, irmãos, daquela pessoa que pode ser usada por Satanás no teu trabalho. Aquela pessoa que bate nas tuas costas é uma pessoa boa, é um ser humano, é uma alma preciosa, mas é usada por Deus, ou melhor, pelo inimigo, para nos afrontar. Aquela pessoa que a gente acha que daqui a pouco, irmãos, o inimigo usa aquela vida. Mas não fique de mal dessa alma, não. Não fique com raiva dessa alma, não, que é a estratégia de Satanás contra a tua vida. Ore pela vida dele. Ore pela alma dele e diga assim: Senhor, é uma alma preciosa. Eu sei que é o inimigo usando essa vida. Eu perdoo ele. Você lembra a história de Jó? Você lembra? Terminou ontem, né? Não sei quem assistiu a minissérie aí, muito boa. Por isso que é bom você ir para a Bíblia, você tirar o que é bom e o que não é bom, mas você viu. Jó foi restituído. Tudo quanto ele tinha, Deus deu, mostrou tudo. Assim. A gente tem um conhecimento da palavra, vai entendendo tudo. Até a esposa dele se converteu, porque Deus abençoou a vida de Jó de uma maneira tão maravilhosa, que deu mais 7 filhas e mais 3 filhos para ele. E abençoou, dobrou, triplicou a vida de Jó. Fiel a Deus. Fiel ao Senhor, irmãos. Qual foi a reação de Josafá? Diante do perigo, Josafá, em vez de confiar na sua própria força ou no seu exército, ele confiou em Deus. Ele confiou no Senhor. Será que nós, irmão Nelson, estamos confiando realmente em Deus? Será que nós estamos depositando, pastor Marcos e irmão Hélio, a nossa confiança 100% no Senhor? Ou nós estamos achando que o Senhor não está nos ouvindo? Não está nos ouvindo. O Senhor está nos ouvindo, sim, irmãos. O Senhor está conosco, sim, irmãos. O Senhor está nos guardando, sim, irmãos. O Senhor está nos guardando, sim. Josafá proclamou o jejum e convocou o povo a buscar a Deus. Será que não é momento de nós proclamarmos um jejum dentro da nossa casa? Será que não é momento da gente fazer algo diferente dentro da nossa casa com a nossa família? Talvez se nós estivéssemos em outro ministério, talvez nós estaríamos agora, irmãos, vamos fazer aí 7 semanas de jejum. Eu não gosto de fazer isso, eu aprendi com a palavra e o Espírito Santo me mostra. Por quê, irmãos? Porque as coisas têm que ser particular assim. Porque se eu proponho aqui um jejum, todo mundo quer fazer. Mas talvez você vai esforçar. Poxa, eu vou fazer porque o pastor falou. Isso tem que partir de você, irmão. É você que tem que tomar essa atitude, como Jó tomou essa atitude lá, como Josafá tomou essa atitude aqui. Só que ele convocou o povo, sim, convocou o povo. Mas se eu convocar a igreja para fazer, talvez você faça o primeiro, faça o segundo, daqui a pouco você desanima, porque você não fez de coração. Não foi você que tomou essa atitude, mas não, eu vou fazer porque há uma guerra contra a minha vida, há uma guerra contra o meu marido, há uma guerra contra a minha esposa, há uma guerra contra os meus filhos, há uma guerra contra a minha casa, e eu vou jejuar, eu vou orar, para vencer esses inimigos que se levantam contra a minha vida. É isso. É isso que nós temos que fazer, tomar atitudes. Estamos aprendendo com a palavra. Nós não precisamos de fazer uma campanha para poder a gente orar, para poder a gente jejuar. Você não precisa eu tomar uma atitude dessa e dizer, irmãos, vamos fazer uma campanha de 7 sábados. Não, irmãos, você que tem que falar, Jesus, eu preciso. Não precisa ser 7, não precisa ser, pode ser, irmão, é todos os dias se for o caso. É todo momento se for preciso. Porque há uma luta, irmãos, nós estamos chegando no momento da humanidade que está ficando crítico, que nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e entender que essa batalha, ela vai se intensificar contra a igreja de Cristo, contra o povo de Jesus, e você vai ver também muitos desanimarem,
muitos desistirem, muitos pararem. Você vai se surpreender quando você encontrar pessoas que você fala, poxa vida, essa pessoa era uma bênção na casa do Senhor, era um levita, cantava, tocava, hoje está tocando no mundo, hoje está cantando para o mundo. Aquele homem era um pastor, era um evangelista, era um presbítero, poxa vida, era um missionário, o homem se afastou, desviou. É o fim dos tempos, irmãos. O diabo está ceifando vidas, irmão Lourdes. Os nossos vê a nossa vida, mas não querem mudar, não querem tomar uma posição, não querem tomar uma postura e falar, poxa vida. Eles não querem, eles olham para a gente, mas parece que está sério espiritual, que não consegue ver a transformação, a mudança que Deus tem feito em nossas vidas. Cegou. Se fosse outros, dizendo, poxa vida, não, deixa eu me render. Esse Deus que restaurou a vida do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. O meu pai que era um bebum, o meu pai que era um drogado, o meu pai que era um prostituto, o meu pai que era... Não, cego. Vive cego. É isso que o diabo está fazendo lá fora, igreja. Mas para nós quebrar essa cegueira espiritual, nós precisamos se colocar na brecha por eles. Fazer como Josafá fez, irmãos. Eu vou jejuar por você. Eu vou orar por você. Eu vou intensificar mais as minhas orações. Talvez nós não estamos, enquanto o inimigo ele é estrategista, nós estamos perdendo as batalhas. Nós estamos vendo os nossos filhos cada vez mais distantes do Senhor. Nós estamos vendo a nossa casa cada vez mais distante de Deus, porque o inimigo tem estratégia para derrubar eles, para convencer eles, e nós não temos. Mas nós podemos vencer com oração e jejum. Nós podemos ser bênção na vida dos nossos filhos com oração e jejum. Olha o que diz aqui o versículo. Aí Josafá, irmãos, ele faz uma oração a partir do versículo 5 até o versículo 12. Josafá se coloca diante do Senhor. Ele diz aqui no versículo 5, ó, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ó Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência. Não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário a teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, és que os filhos de Amon, de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes passar a Israel, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nós dão o pago, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Olha a oração que Josafá fez. A oração, irmãos, que Josafá fez, a confiança do Senhor, se declarando para Deus, irmã Sheila, se rendendo ao Senhor, porque ele sabia, irmão, que ele não conseguiria vencer aqueles inimigos, mas ele conseguiria vencer através da fé em Deus. Porque talvez você e eu, nós não conseguimos lutar contra os nossos inimigos, mas se nós confiarmos em Deus, como Josafá confiou,
nós vamos ver vitória acontecer, igreja. Nós vamos ver batalhas ser vencidas. E qual é a batalha que você queria vencer hoje? Qual é o inimigo que você queria derrubar hoje? Qual é o problema que você queria vencer hoje? Vencer amanhã, segunda-feira, terça, hoje? Qual é, irmãos? Talvez nós estamos vendo as coisas passarem, mas nós temos uma arma poderosa: a oração e o jejum. Talvez nós temos muito tempo feito um jejum. Talvez nós esquecemos de jejuar. Talvez nós esquecemos de orar. Talvez isso já não faz mais parte da nossa vida espiritual. Quantos anos que nós não fazemos um jejum? Quantos anos que nós não oramos? Quanto tempo que nós não lemos a palavra? Nós estamos deixando passar as oportunidades, que é a arma da nossa vitória. Enquanto isso, o inimigo ele está agindo. O inimigo está ceifando vidas. O inimigo, ele todos os dias ele está aumentando o exército dele, de pessoas afastadas, desviadas, desigrejadas, apostatados. Centenas e centenas de pessoas todos os dias estão esfriando a fé. Todos os dias as pessoas deixam de congregar. Todos os dias as pessoas encontram motivo para não adorar mais a Deus. Todos os dias as pessoas estão procurando, irmãos, entretenimento para não buscar mais o Senhor em adoração. Mas nós precisamos lutar contra esse mal que está acontecendo. Pessoas que, uma hora dessa, que poderia estar cultuando, que poderia estar adorando o Senhor. Uma hora dessa, pessoas, irmãos, que perdeu o amor, que perdeu o gosto, que perdeu a fé de cultuar, de estar no meio da igreja com os irmãos. E nós não podemos estar neste local cultuando a Deus em qualquer lugar, em qualquer denominação que seja. Nós não podemos fazer por fazer, mas nós temos que fazer por amor, por prazer, assim como você tem o prazer de segunda-feira chegar no teu trabalho. Assim como você põe o teu reloginho para despertar, como eu ponho o meu para despertar 5 horas da manhã. E ir para o meu trabalho, não quero perder o ônibus. Nós temos pontualidade para chegar, mas nós não temos pontualidade para adorar a Deus. Nós não temos compromisso na casa do Senhor. Nós precisamos, irmão, no mínimo, claro que tem que ser mais, mas no mínimo, nós temos que servir a Deus como nós estamos servindo ao nosso patrão. No mínimo, claro que tem que ser muito mais, mas no mínimo, nós temos que estar na congregação, nós temos que estar adorando, nós temos que estar buscando, nós temos que estar lendo a Bíblia, como nós estamos fazendo o nosso trabalho na empresa. É claro que lá nós estamos ganhando o nosso pão de cada dia, mas é aqui que nós estamos ganhando a nossa vida eterna. É aqui que nós estamos buscando o céu. É aqui que nós estamos buscando a Jerusalém celestial. É isso, igreja, que nós temos que fazer. Qual é a tua vontade de congregar? Qual é a tua vontade de ler a palavra? Qual é a tua vontade de jejuar, de orar? Será se é a mesma vontade de segunda-feira nós ir para o nosso trabalho? Até queremos ficar mais tarde no trabalho? Até queremos trabalhar de sábado e de domingo? Qual é a nossa disposição de chegar aqui? Qual é a nossa vontade de chegar quinta-feira para estarmos aqui à noite? É isso, Deus, que Deus vê. Será se nós não estamos como aquele povo que saiu do Egito? A bênção está bem pertinho da gente, mas Deus está fazendo nós circular, só para mostrar para a gente que nós estamos dando mais credibilidade para o mundo do que para Ele. A bênção está bem pertinho, mas Deus fala, não, eu vou retardar. Você não está agindo como tem que agir, não. Talvez a tua bênção
ela já era para ter chegado. Mas porque nós somos indiferentes para Deus, Ele está retardando. Você sabe que aquela viagem daquele povo, irmãos, era para durar pouco tempo, José. Aquela viagem que durou 40 anos era para ter durado ali 2, 3 meses. Durou 40 anos. Porque o povo comia, bebia, comia, o sol, a nuvem, o fogo aquecendo de noite e a nuvem esfriando de dia. E o povo reclamando, achando que estava no Egito, estava melhor. Aí Deus, enquanto não matou aqueles murmuradores, todos irmãos, aquele povo fiel a Ele, aquele povo fiel a Ele, não entrou naquela terra, por causa da desobediência de alguns. E talvez a bênção não chegou na nossa vida ainda, porque alguns de nós estão sendo infiel a Deus. Por causa da infidelidade de um, Deus retarda a bênção para não chegar. Está vendo como é as coisas, irmãos? Talvez nós não estamos sendo fiel a Deus. Está demorando. Todo mundo vai pagar o pato. Todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai ter que esperar. Por causa da infidelidade de uma pessoa dentro da sua casa. Por que é que Deus não repartiu aquele povo? Por que é que Deus falou? Não, peraí. Os fiéis vai por aqui. Eu vou colocar aqui Josué para tocar esse povo e colocar Moisés para tocar esse outro aqui. Deus podia ter feito isso, mas os fiéis pagou o pato, os fiéis sofreu, os fiéis demorou a chegar por causa da infidelidade de alguns. Você está vendo o que é que o Espírito Santo está falando aqui agora, irmão? Você está vendo? Não sei nem por que eu estou falando isso. Mas Deus está mandando. Deus sabe por quê. Deus sabe, irmãos. Isso mostra que nós temos que obedecer mais ao Senhor. Ser fiel ao Senhor. Vamos fazer, irmãos, como Josafá fez. Talvez você já tenha lutado muito pelos teus. Talvez você já tenha feito tudo pelos teus. Mas talvez você ainda não fez um jejum, uma oração específica. Josafá ganhou a luta, essa guerra, porque ele pôs o povo para orar e para jejuar. O povo foi com ele. A nossa família, com certeza, aqueles que estão lá fora não vai fazer, vai até ignorar, mas nós podemos entrar na brecha por eles. Nós podemos fazer isso para que nós possamos ganhar os nossos filhos enquanto há tempo. E falando isso, eu estou lembrando de Jó, que Jó sacrificava pelos seus. Mesmo que aqueles filhos não obedeciam, Jó sacrificava. Jó era fiel pelos filhos, para que Deus tivesse misericórdia. E o que é que nós estamos fazendo pelos nossos irmãos? Talvez passando a mão na cabeça, talvez apoiando os erros deles, mas em vez disso, vamos se colocar na posição de homens e de mulheres de Deus, para nós ganhar essa batalha, para nós ver os nossos filhos servindo a Deus, para nós ver os nossos filhos glorificando a Deus, para que nós não possamos ver os nossos filhos, irmãos, um dia indo para o inferno. Porque se os nossos filhos não se converter a Cristo, não se render a Jesus, infelizmente, filho de crente não vai ser crente. Ele tem que se converter a Jesus, para um dia morar no céu. Como diz o ditado lá fora, filho de peixe, peixe é. Mas filho de crente não é crente. Filho de crente não é crente. Porque nas cadeias da vida, nos presídios da vida, está cheio de Davi, está cheio de Samuel, está cheio de José, está cheio de Josué, está cheio de Salomão. Todos dentro daquelas cadeias, tudo filho de crente, filho de pastores, tudo preso. Por isso, irmãos,
Nós temos que se colocar na posição e na brecha pelos nossos. Fazer como Josué fez. Para que a nossa alegria seja completa. De nós sabermos, cadê teu filho? Está congregando na Assembleia de Deus, está congregando na Batista, está congregando em tal lugar. Glória a Jesus, aleluia. É isso, irmãos. Está congregando na Igreja Bíblica Cristã. Louvado seja Deus. É nós um dia receber essa notícia: mãe, aceitei Jesus como meu Salvador. Estou indo para a igreja, estou congregando. Olha que bênção, irmã Roseli. Mãe, eu quero ir com a senhora para a igreja. Pai, eu quero ir com o senhor lá para Cosmópolis. Olha que maravilha. Que coisa boa, Lupinha. Isso, irmãos, que nós temos que, a nossa maior alegria é nisso aí. Amém? E para encerrar aqui, irmão, versículo 13. Versículo 13. Qual foi a resposta de Deus, irmãos? Versículo 13 diz: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então o Espírito do Senhor, no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Beneia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Depois que Josafá se colocou na posição como um líder que confiou no Senhor, não no exército, não nele próprio, não nas pessoas, mas em Deus. Deus ouviu Josafá, e Deus veio socorrer Josafá e todo aquele povo. Quando nós, irmãos, se colocamos nessa posição de homens e mulheres de Deus, sabendo que nós temos uma luta, e a nossa luta é muito grande, porque nós temos uma família a ponto de perder a salvação. Nós temos uma família a ponto de não conhecer o céu. Nós temos filhos e filhas, netos e bisnetos, a ponto de não chegar no céu. Aí eu faço uma pergunta: será se nós vamos recuar ou nós vamos lutar por eles? Josafá se colocou na frente dessa batalha. Nós precisamos, igreja, se colocar diante dessa batalha espiritual, onde muitos vão perder a salvação. E naquele dia Jesus vai falar assim: o que você fez? Era uma batalha que você tinha que travar. Era uma luta que você tinha que travar, se colocar diante de mim e confiar em mim. Mas não com as armas carnais, naturais, mas com as armas espirituais. Deus falou através do profeta Jaziel, garantindo que a batalha não seria de Judá, de Josafá, mas a batalha seria dele. E qual foi a intervenção de Deus, irmãos? Versículo 17. A intervenção de Deus: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Deus falou para Josafá: fica quieto, fica parado, que você vai só ouvir a notícia. Irmãos, quando nós se colocamos na posição, irmãos, e confiamos nele, não precisa você levantar a mão, não precisa você sair do lugar, irmãos. Deus já está agindo ao teu favor. Nós vamos só receber a boa notícia que ele fez. É isso. Porque a Bíblia diz: o que liga da terra será ligado no céu. Nós estamos aqui ligando, irmão, conversão de vidas, de almas, de pessoas que estão perdendo a salvação, irmão Chico, que estão desistindo da cruz, que estão desistindo do céu. Pessoas que conhecem a palavra, mas não vivem a palavra. Pessoas que conhecem os evangelhos, mas não querem o evangelho. Pessoas que esfriou na fé, irmãos.
E é isso que nós temos que lutar, irmãos. A nossa maior luta hoje é por isso. É pela igreja do Senhor. Irmão, para nós encerrar, faça uma reflexão. Hoje nós estamos aqui. Onde é que estão os nossos filhos? Onde é que estão os maridos, as esposas? Será se nós estamos contentes de saber que nós vamos para o céu, mas os nossos filhos vão para o inferno? Será se nós estamos contentes de saber, oh, obrigado, Jesus, meu nome está escrito no livro da vida, e o dos teus filhos e o dos meus filhos, onde é que estão escritos? Ah, mas meu filho é tão bom, minha filha é maravilhosa, meus parentes são uma bênção. Irmãos, eu vou ser bem sincero, o inferno está cheio de gente boa, está cheio de gente honesta. O inferno está cheio de pessoas que pagou suas contas em ordem, em dias. O inferno está cheio de gente que nunca deveu para ninguém, nunca comprou fiado. O inferno está cheio de pessoas que foi caridoso. O inferno está cheio de pessoas que fez o bem para o próximo. O inferno está cheio. Por quê, irmãos? O céu e o inferno não é questão, porque se nós pensarmos que nós vamos para o céu porque nós somos bonzinhos, bonzinho é o dever de todo homem ser bonzinho, é o dever de todo cidadão ser honesto, é o dever de toda pessoa ajudar o próximo. O fato de nós irmos para o inferno só tem uma coisa: é não crer em Jesus Cristo e não aceitar Ele como Salvador da nossa vida, e não ter uma vida fiel com Ele. É isso que vai nos levar para o inferno. É isso, igreja. Infelizmente hoje a gente não escuta mais esse tipo de pregação. A gente não escuta mais, porque as pessoas não querem pregar mais sobre isso, que às vezes escandaliza, faz medo. E nós temos que pregar a palavra. A pessoa tem que sair daqui dizendo assim: poxa vida, eu tenho que colocar minha vida em ordem. Eu tenho que sair daqui com essa palavra no coração, porque eu quero ir para o céu. Mas eu não quero ir sozinho, não. Eu tenho um filho, eu tenho uma filha. Eu tenho uma pessoa que eu amo que está lá fora. Eu vou lutar a favor dela. Como é que nós lutamos, irmãos? Oração e jejum. Josafá salvou uma nação, porque confiou em Deus. E você veja que Josafá decretou um jejum e uma oração. Josafá simplesmente, irmãos, ele não falou assim: Senhor, resolve aí para mim. Não. Josafá, irmãos, ele tomou uma postura, uma posição diante daquele inimigo que era muito maior do que ele. E nós temos que tomar uma posição diante do inimigo das nossas almas, que é muito maior do que nós, em poder e força e estratégia. E ele está fazendo tudo quanto é jeito para nos destruir, para nos tirar da presença do Senhor, para nos desanimar. E aqui nós encerramos, né? Qual foi o segredo da vitória de Josafá? Foi a confiança em Deus. Ele não confiou em suas forças e nem nas suas estratégias. O que Josafá nos ensina, irmãos? Que devemos buscar a Deus com fé e humildade. Em vez de confiar na nossa força humana, Josafá orou, jejuou, colocou o povo em oração. Deus livra aqueles que buscam com sinceridade e coloca a fé acima do medo. E o que nós aprendemos aqui para finalizar? Confiar em Deus, irmã. Josafá confiou em Deus, irmã Hannah. Josafá confiou em Deus. O que aprendemos mais? Com o poder da oração, irmã Lourdes. O poder da oração. O que aprendemos mais? A adoração de Josafá não foi armas,
mas foi Deus com Eliana. E o que é adoração? É reconhecer valor, pessoas e atributos de Deus, expressando amor, reverência, devoção, submissão a Ele. Isso é adoração. É quando você reconhece os atributos de Deus. É quando você se rende para Deus. É quando você adora de verdade. É quando você ama realmente. É quando você reverencia Ele. Isso é adoração. Foi isso que esses homens fizeram. E para finalizar, Deus luta pelos seus filhos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Deus luta por nós, irmãos. Deus luta por nós. Vamos ficar em pé, para a honra e glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai.